Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde para quem não viu ainda. Nós vamos estudar agora o conceito de verdade presente. Falamos no primeiro seminário, quem esteve aqui, sobre a introdução um pouquinho do Apocalipse, história, estrutura, e agora nosso objetivo é compreender o que seria essa tal de verdade presente. Os adventistas falam tanto sobre isso, tem várias visões diferentes, para alguns é saúde, para outros é justificação pela fé, para outros ainda é profecia. Então a gente vive bem fragmentado, bem dividido. Então nosso objetivo é definir agora qual seria o conceito bíblico e adventista de verdade presente. Então vamos fazer mais uma oração. Esse é um assunto que normalmente eu preciso assim de mais tempo para pregar. Eu vou procurar ser bem rápido. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade. Mas para a gente conseguir abarcar o conteúdo dentro do prazo que temos, do tempo que temos. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos reunidos novamente e o nosso propósito agora é compreender melhor a nossa missão. Há muita confusão, tanto para o lado do extremismo fanático, como do extremismo liberal, alguns rejeitando a verdade presente e outros fazendo dela uma confusão de mensagens ou até uma idolatria de temas a despeito de outros assuntos que também são importantes. E o nosso desejo aqui é saber, Senhor, aquilo que o Senhor revelou através da palavra e através dos escritos de Ellen White, o que seria a verdade presente e, por consequência, a missão que temos como igreja adventista nessa época. Eu peço mais uma vez a tua direção, a tua orientação e o perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, na minha opinião, um dos episódios bíblicos mais dramáticos é a história de Pilatos, particularmente o final ali da vida, quando ele precisou decidir a condenação ou a absolvição de Jesus Cristo. Quando eu dou uma lida na história de Pilatos assim descuidada, eu não consigo perceber o que estava acontecendo nas entrelinhas, mas havia uma batalha espiritual ali. O céu e a terra estavam, ou melhor, o céu e as trevas estavam disputando a vida desse governador romano. Pilatos, para quem não sabe, era esposo de uma mulher que era simpatizante do ministério de Jesus. Portanto, Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus. Pilatos conhecia os milagres de Jesus. Pilatos sabia quem era Jesus. E o curioso é que quando você vê o relacionamento ali naquela sala do interrogatório, você vê que Pilatos estava inquieto. Porque em outras oportunidades, quando um ladrão, quando um assassino chegava diante dele, mesmo sabendo por vezes que essas pessoas não eram dignas da condenação, ele não tinha nenhum escrúpulos em violentar a sua consciência. E ele condenava as pessoas imediatamente. Mas com Jesus foi diferente. Quando ele olha para Jesus, ele vê no semblante de Cristo pureza, serenidade, mansidão e, acima de tudo, inocência. E esse homem passa a ter medo de condenar Jesus. E ele começa a perguntar para Jesus: Jesus, olha, mas eles dizem que tu és rei de verdade. Jesus, mas o que é a verdade? Ele chega a questionar Jesus com esse assunto. E então Pilatos começa a buscar algumas alternativas para que ele não fosse incumbido da responsabilidade, portanto, de condenar ou absolver o Filho de Deus. E a primeira alternativa foi mandar Jesus para Herodes. Eu gosto sempre, quando eu introduzo essa mensagem, de ser um pouquinho mais prolixo, mas não vai dar aqui. Mas Jesus foi para lá, passou por um interrogatório bastante cruel, foi zombado, escarnecido, e então Herodes se cansa, porque Jesus ficou em silêncio durante todo o interrogatório, ele não falou uma palavra sequer. Aí ele volta para Pilatos. Quando ele chega a Pilatos, então, novamente retorna ao dilema.
O que eu vou fazer com esse homem? Se eu o condeno, eu não vou ter paz a minha vida inteira. Se eu o absolvo, eu corro o risco de perder o meu cargo de governador, porque essa multidão aí endemoniada, eles vão me matar, vão ficar doidos comigo. Então Pilatos agora oferece para a turba que Jesus seja açoitado. Ellen White diz no Desejado qual era o objetivo dele. Sabe qual era? Sensibilizar o coração das pessoas que estavam querendo a morte de Cristo. Eu não sei se você sabe o que eram os açoites romanos, mas normalmente haviam 3 cordas, e nas extremidades das cordas haviam ossos de animais pontiagudos, que quando entrava em contato com o corpo do açoitado, aquilo vinha rasgando a carne e a pele da pessoa. O objetivo de Pilatos, portanto, era que quando Jesus voltasse daqueles 40 açoites, desnudo, com a carne cheia de sangue, talvez pedaços dos seus ossos aparecendo. O objetivo dele era que aquelas pessoas olhassem para Jesus e dissessem: não, já basta, isso já é o suficiente. Quando Jesus aparece, então, Pilatos chega para a multidão e diz: estáis satisfeitos? O que eles dizem? Não, crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos vai para uma última alternativa. Barrabás. Sabe qual era o primeiro nome de Barrabás? Jesus. Ele se chamava Jesus Barrabás. E Barrabás em hebraico significa filho do Pai. Ou seja, nós temos ali um Messias verdadeiro e um falso Messias. E você sabe qual foi o desfecho da história. Onde eu quero chegar, parece que não faz sentido, né? Bom, você está falando de verdade presente, e onde que você quer chegar com essa história de Pilatos? Olha que coisa fenomenal, eu espero que dê tempo da gente conseguir passar tudo aqui. Enquanto toda essa cena acontecia com Pilatos, a esposa dele continuava dormindo. Porque lembre-se que a multidão pegou Jesus no Getsêmani à meia-noite, levaram Jesus até Pilatos, isso levou várias horas, porque Jesus passou por Anás, passou por Caifás, depois ele vai para Pilatos, era sexta-feira de manhã bem cedo. Pilatos acorda pensando que ele ia resolver o problema imediatamente, só que ele fica naquele dilema, Jesus disputando a vida dele com o diabo, quando então a esposa dele, que estava dormindo, tem um sonho. Sabe por que a esposa de Pilatos teve um sonho? E é por isso que eu digo que Ellen White é o microscópio de Deus. Porque no Desejado de Todas as Nações, olha o tamanho do amor de Jesus. Diz ela que enquanto Jesus passava por tudo aquilo, Jesus pediu para o céu dar uma última oportunidade para Pilatos. E aí veio o sonho para a esposa dele. Sabe o que essa mulher sonhou? Ela viu tudo o que estava acontecendo com seu marido e com Jesus nessa história que eu acabei de contar para vocês. Em sonho, ela viu Jesus indo para Herodes, ela viu Jesus voltando, viu Jesus sendo açoitado, viu Jesus sendo crucificado, viu Barrabás, viu o seu marido, inclusive, condenado quando Jesus virá pela segunda vez nas nuvens dos céus. E também viu Pilatos praticando aquele ato que ficaria imortalizado por um provérbio popular aqui no Brasil até os dias de hoje: eu lavo as minhas mãos. Essa mulher viu tudo. Aí ela acordou desesperada, chamou um escriba e disse a ele as palavras que estão aqui registradas em Mateus 27, verso 19, onde o texto diz o seguinte: e estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse injusto, com Jesus, porque hoje num sonho muito sofri por seu respeito. Bom, essa história, ela revela algo que eu considero ser uma característica intrínseca ao caráter de Deus. Presta atenção. Todas as vezes que Deus percebe que uma pessoa, que uma nação ou que o mundo está a ponto de fazer a sua última escolha, Deus nunca permite que isso aconteça sem antes enviar uma mensagem de misericórdia. E normalmente essas mensagens especiais,
que Deus envia em momentos específicos são aquelas mais sobrenaturais, que é para a pessoa não duvidar que foi Deus que falou com ela mesmo. É o que aconteceu aqui com Pilatos, é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, é o que aconteceu com Noé, e poderia citar muitos outros casos aqui. Portanto, isso faz parte do caráter de Deus, enviar mensagens especiais para cada momento da história da humanidade. Bom, essas mensagens especiais na Bíblia, elas recebem um nome que alguns acreditam ser, assim, particularidade dos adventistas do sétimo dia, mas não é. É um termo bíblico. O apóstolo Pedro, falando sobre essas mensagens especiais na sua segunda carta, ele diz assim, atenção, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade o quê? Presente. Pedro está dizendo, em outras palavras, que ele não se cansaria de repetir quantas vezes necessária fossem este conceito ou esta mensagem que ele chama de verdade presente. E ele é tão enfático nisso que ele chega a dizer que eu não só preciso conhecer a verdade presente, mas eu preciso estar o quê? Confirmado na verdade presente. Eu costumo dizer que para você estar confirmado em algo, aqui nesse caso a verdade presente, é preciso 3 coisas. Nunca se esqueça disso. É preciso conhecer a verdade presente, é preciso viver a verdade presente e é preciso pregar a verdade presente. Do contrário, você nunca estará confirmado nela. A pergunta que eu vou fazer parece assim meio óbvia, mas eu preciso que você interaja comigo. Verdade presente é a verdade mais importante para que momento da história? Eu ainda achei meio tímido. Para que momento da história a verdade presente é a mensagem mais importante? Para quando? Para hoje, para agora, para o tempo em que vivemos. A Bíblia fala de um evangelho eterno, por exemplo. O evangelho eterno sempre foi importante no passado, é importante hoje e vai continuar sendo importante para toda a eternidade. A verdade presente não. Ela é uma mensagem específica para um momento da história da igreja. E esta mensagem, que serviu, por exemplo, talvez para 300 anos atrás, não necessariamente servirá para hoje, porque a verdade presente ela é específica para cada momento da história. Vamos para Pilatos. Você acha que Pilatos, naquela cena que ele estava ali, para ele ser salvo, ele precisava receber um estudo bíblico sobre alimentação? Não. Você acha que Pilatos precisava, naquele momento, receber um estudo bíblico sobre o que ele podia e não podia assistir, sim ou não? Não, não precisava. Porque a verdade mais importante para Pilatos, que estava vivendo um momento único da história da sua vida, era simples, objetiva e direta. Não se meta com esse justo. Esse homem é o Filho de Deus, é o seu Salvador, e se você entregá-lo para a cruz, você será culpado do sangue dele. Ellen White, ela tem muitas citações falando sobre o conceito de verdade presente. Tem várias. Eu separei apenas 2. Uma que eu gosto demais. Eu digo que essa mensagem é o motivo do meu ministério. É o que me dá um ímpeto para eu decidir ser o que sou, um missionário. Porque eu acho ela extremamente motivadora. Diz assim: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, havemos de deparar nacionalidades diversas. Nenhuma delas deve ser passada por alto sem que seja advertida. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade, o quê? Queridos, presta atenção no que ela está dizendo aqui. O povo não está esperando para ouvir mensagens ali de treinamento estilo coach, mensagens psicológicas. Não, as pessoas não estão esperando para ouvir uma mensagem de teologia da prosperidade, não. O texto diz claramente que o mundo está esperando para ouvir a mensagem da verdade, o quê?
presente. Ou seja, eu vejo esse texto e eu me pergunto, Senhor, o que a humanidade na minha época hoje, século 21, ano de 2020, o que as pessoas precisam ouvir? Porque elas estão esperando que eu bata lá na porta da casa delas para pregar essa mensagem. Qualquer outra coisa que eu pregue não vai resolver o problema do mundo na época em que vivemos. Uma outra citação, Primeiros Escritos, página 63, ela ainda vai ser mais específica, dizendo: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Quantas verdades preciosas tem na Bíblia? Muitas. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita quando? Você entendeu? Então eu digo que você pode até não conhecer de geografia bíblica, você pode até não dominar história bíblica, cronologia bíblica, mas você, como adventista do sétimo dia, é seu dever, presta atenção, é seu dever missiológico, ético e moral para com essa geração conhecer, viver e pregar a verdade presente. Saindo do meio adventista, você percebe que Martinho Lutero também é o cara que viveu além da sua época. E muito embora ele não usou a expressão verdade presente, ele entendeu que ela existia. Olha só essas palavras dele. Se eu professo com a mais clara, com a mais alta voz e a mais clara expressão cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquela pequena porção que o mundo e o diabo estão atacando neste momento, então eu não estou realmente confessando a Cristo, por mais que eu cante de galo clamando que o estou professando. Lutero era meio ácido nas suas palavras, né? Esse cara era agressivo mesmo. E o que ele está dizendo aqui, trocando em miúdos, não adianta você dizer que serve a Jesus, se achando bom, batendo do peito, cantando música, dizendo: Jesus, tu és tudo para mim, se você não está pregando o que o diabo está pisando hoje na nossa época. Se você tem medo de denunciar, por exemplo, as influências das ideologias pós-modernas, do relativismo, feminismo, ideologia de gênero, falsa educação no nosso meio, e por aí vai, você pode até cantar de galo, diz Lutero, que é cristão, mas não é cristão de verdade. É isso que ele está dizendo ali. Porque o verdadeiro cristão é aquele que vai combater aquilo que nessa época está combatendo o avanço do reino de Deus. Portanto, ele entendeu o conceito de verdade presente. Eu vou precisar passar rápido por isso aqui, mas eu preciso que você entenda que a verdade presente, ela esteve atuando em momentos distintos da história da igreja. A primeira delas foi na época de Adão. Adão foi o primeiro ser humano a receber de Deus a primeira verdade presente. Onde está ela? Gênesis 3, versículo 15, o proto-evangelho. Porém, lembra? Inimizade. Esse era o evangelho para Adão e Eva. Você acha que a verdade presente, você acha que Eva, por exemplo, precisava receber de Deus uma mensagem mostrando a ela a maneira correta dela se vestir? Você acha que Eva usava decote ou vivia indecente? Você acha? É claro que não. Então a mensagem para Eva e para Adão, eles tinham acabado de sair do Éden. Era simples: vocês só não morrerão, porque muito em breve virá alguém, o meu filho, que morrerá no lugar de vocês. Enquanto isso, hoje, eu sacrifico um cordeiro, para dar o exemplo daquilo que o meu filho fará daqui a algum tempo. Mas passamos 1656 anos depois da queda de Adão e Eva. O mundo já era outro. O pecado estava lastrado no planeta Terra. Agora, a verdade presente na época de Noé já era outra. Qual era? 120 anos, Noé deveria pregar que mensagem? Está muito tímido esse negócio. Estão com medo? O dilúvio, exatamente. Esta era a verdade mais importante para ele. Noé podia pregar sobre família? O que você acha? Podia ou não podia? Ele podia pregar sobre saúde, se ele quisesse? Sim ou não? Mas o objetivo central de Noé, tudo isso que eu falei era apenas estratégia para a mensagem principal, que era o quê? O mundo será destruído por um
mas tinha misericórdia de Deus na mensagem de Noé também, sim ou não? Qual era o elemento da graça na mensagem de Noé? Qual era? A arca, exatamente. Então Noé é um exemplo para nós de alguém que conheceu, viveu e pregou a verdade presente na sua época. Avançamos um pouco, Abraão, eu vou precisar acelerar. Abraão, a verdade mais importante na época dele qual era? Me ajudem, rapidinho. Deus repetiu várias vezes para ele essa verdade presente. Qual foi? Eu farei de ti uma grande o quê? Uma grande nação. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com 1000 membros na sua família. Quando eles vão lá para o Egito, esses 1000 membros se convertem em 2 milhões de pessoas. Gera um povo muito grande, mas eles ainda não tinham um local, um território, foram escravizados. Aí vem a verdade presente da época de Moisés. Qual foi a verdade mais importante que Moisés chegou para aquele povo e pregou? Qual foi? A libertação do Egito, e que Deus levaria aquele povo para habitar em uma terra que mana leite o quê? E mel. Verdade presente. A gente fechar aqui esse primeiro bloco, esses 2 personagens que nós estudamos um pouquinho da história de Esdras, recentemente aí na escola sabatina, Jeremias e Esdras, me ajudam bem a entender como a verdade presente de uma época, às vezes ela não vai servir para outra época. Por exemplo, Jeremias. Qual foi a mensagem que Jeremias pregou para o povo? Que eles não deveriam resistir a qual rei? Babilônia. Em outras palavras, a mensagem da verdade presente de Jeremias era assim: não resista ao rei da Babilônia, vá para a Babilônia. Essa era a verdade presente dele, para o povo ir para a Babilônia. 70 anos depois do cativeiro, Esdras já pregava uma mensagem que era diametralmente oposta da mensagem de Jeremias. Enquanto Jeremias dizia, vá para a Babilônia, Esdras dizia o quê? Sai de Babilônia, volte para onde? Para Jerusalém. Isso é verdade presente. E às vezes a gente, inclusive, precisa ter muito cuidado. Tem pessoas hoje que usam textos fora de contexto e dão aplicação equivocada para estas citações para defender loucuras e insanidades que estão praticando no nosso meio, inclusive, queridos. Nós temos que entender o conceito de verdade presente para compreender o que Deus pede de mim hoje, na época em que eu estou vivendo. Poderíamos falar de João Batista, o Sebastião já falou da mensagem dele. Lutero, olha só, qual foi a mensagem que Lutero pregou, que foi a mensagem mais importante da época dele? O Rubem pregou, falou sobre isso aqui ontem. Qual foi? Justificação pela fé. Aí eu te pergunto, precisava pregar sobre justificação pela fé na época de Martinho Lutero, sim ou não? Sim. Quem conhece um pouquinho da história da igreja naquela época, ensinava que o povo tinha que viajar para Roma, tinha que pagar penitência, comprar indulgência e tocar em relíquia. Frederico, o eleitor da Saxônia, só esse cara, que era um católico muito famoso, inclusive simpatizante de Lutero, só ele, dizem os relatos históricos, tinha mais de 20.000 relíquias em um local onde ele conservava aquelas relíquias para as pessoas tocarem e orarem, acreditando que ao fazerem isso, a alma dos seus entes queridos era liberta do purgatório. Coisas do tipo, leite do seio de Maria, pena do anjo Gabriel, a pluma da asa da pomba do Espírito Santo quando desceu sobre Jesus Cristo. A gente hoje se surpreende, mas é verdade. As pessoas criam em tudo isso. Martinho Lutero, tem uma frase dele interessante, ele era tão sarcástico sobre esse assunto, que ele disse certa vez que tinham tantos ossos dos apóstolos de Jesus espalhados pela Europa, que se todos os ossos fossem reunidos, só na Espanha nós encontraríamos 15 dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Só na Espanha. Enfim, eu estive recentemente em Portugal, em setembro, e fui com o Rubem, e nós tivemos ali, eu não sei se eu digo privilégio, né, Rubem? Mas a gente foi visitar um palácio na cidade de Guimarães, e nós vimos ali uma exposição de instrumentos de tortura que a Igreja Católica utilizava na Idade Média. Amanhã, eu trouxe até as fotos para mostrar aqui,
no tema que nós vamos tratar sobre a restauração da união de igreja e Estado. Mas enfim, verdade presente. E aí chegamos na época de Miller. A verdade presente que Miller pregou foi a segunda vinda de quem? De Jesus. E aí chegamos onde nos interessa, que é o tempo do fim. Nós estamos aqui, nesse hiato de tempo, que nos separa de 1844 e o milênio, a volta de Cristo, e o novo céu e a nova terra. Em resumo, é isso aqui. Portanto, o que me interessa saber agora, qual é a verdade presente aqui? Desde 1844, Deus deu uma verdade presente, que se o mundo ouvisse essa mensagem e a igreja vivesse essa mensagem, Jesus já teria voltado. Não sou eu quem estou dizendo, vou mostrar o texto de Ellen White para vocês, tá? Mas esta é a verdade presente, que nós precisamos descobrir aqui nesse período de tempo. Para isso, eu sei que aqui tem bastante adventista estudioso, mas ali já tem uma cola para facilitar. Então, para descobrir a verdade presente da nossa época, nós vamos precisar repassar uma profecia de Daniel, Daniel capítulo 7, onde ele vê 4 grandes animais, cada um desses animais representava o quê? Lembra? Um império, uma nação. E então, o primeiro animal, me ajudem lá, era um leão, que representa qual império? Babilônia. O segundo era um urso com 3 costelas na boca, que representa quem? Pérsia. O terceiro, ou Medopérsia, um leopardo com 4 cabeças, que representa quem? Grécia. E por fim, um quarto animal terrível, que representa qual império? Romano, o Império Romano. Mas a Bíblia continua e diz que da cabeça do Império Romano sairiam 10 chifres, que representa Roma dividida. E finalmente um chifre pequeno sai na cabeça também de Roma, que representa a terceira fase de Roma, que é Roma papal. Onde que eu quero chegar com esse gráfico? Você prestou atenção ali, abaixo do nome dos impérios, nós temos datas. Essas datas nos mostram que a profecia do capítulo 7 foi escrita em ordem cronológica de acontecimentos. Ou seja, Babilônia levanta, cai, e ao cair, imediatamente já levanta um outro império no lugar, e assim sucessivamente. Isso acontece ao longo de anos, 605 até 538, 538 ao 331 e por aí vai. Está escrito em ordem cronológica de acontecimentos, até que chegamos no último evento profetizado em Daniel 7, que ocorre em 1798 depois de Cristo. Atenção aqui agora. Babilônia, versículo 4. Pérsia, 5. Grécia, verso 6. Roma, 7. Roma dividida e papal, 8. Esse ponto de interrogação, obviamente, vai em qual versículo? Versículo 9. Por que eu fiz isso? Para você entender que o que nós vamos ler agora no versículo 9 é um evento que aconteceu em algum momento imediato ao ano de 1798. Fica calor o negócio, mas é bom, não é? Esse silêncio? Nossa, é uma benção. É? Tá. Vamos pegar a benção aí, pessoal. Então, 1798. Logo em seguida, vem o versículo 9. Então, vamos lá. Vamos descobrir. Nós estamos atrás do quê? O que a gente está tentando descobrir aqui? A verdade presente para a nossa época, não é isso? Então, vamos lá. Daniel 7, verso 9 até o 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, o cabelo da cabeça como a pura lã, e seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra, reino para todos os povos, nações e línguas o servisse. O seu domínio é um domínio eterno que não passará,
e o seu reino tal que não será destruído. Queridos, então, em síntese aqui, nós vimos que logo depois de 1798, o que foi armado lá no céu? Uma cena de quê? Eu não ouvi. Um tribunal. Tinha trono, tinham livros, tinham testemunhas, e para esse tribunal começar, Jesus teve que sair de um lugar, não foi? Ele subiu na nuvem, ele sai de um lugar e vai para um outro local. Que lugar é esse? Onde tudo isso aconteceu, essa cena do tribunal, dos livros abertos, saiu de um lugar, foi para o outro, onde tudo isso aconteceu? No céu? No céu é uma resposta muito vaga para quem é adventista do sétimo dia. É mais ou menos se você ligasse para minha esposa agora e perguntasse assim, Bruna, onde está o Jefferson? Ela vai dizer, o Jefferson está em Minas Gerais, no DYC. Mas se liga aqui para o Rubem, por exemplo, Rubem, onde está o Jefferson? O Rubem pode ser mais específico, não é? O Jefferson está ensinando sobre a verdade presente, vestido com um terno azul, usando uma camiseta meio de bolinha. Por quê? Porque o Rubem está mais perto de mim. Um adventista do sétimo dia, quando é perguntado onde isso aconteceu, onde está Jesus, Jesus está no céu, não dá. A gente não pode aceitar. Onde isso tudo aconteceu, então? No santuário. Agora eu quero que você me prove que isso tudo aconteceu no santuário. Está ali? Daniel fala que aconteceu no santuário? Não, não fala. Mas qual é o livro que quando eu chego em Daniel, e Daniel não vai mais além, qual é o livro que vai empurrar mais adiante as revelações de Daniel? Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Agora, versículo 15 ao 19, eu preciso que você olhe para o livro, a Bíblia, e depois você confira um detalhe aqui na frente. Verso 15. Quanto tempo eu tenho, Tony? 20 minutos? O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Agora olha aqui para frente. Daniel capítulo 7 também fala de um reino, e que esse reino vai durar para sempre, sim ou não? Sim. Vamos voltar para a Bíblia lá. Versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos. Tem trono aqui em Daniel 7 também, sim ou não, irmãos? Olha lá, os tronos. Só que o Apocalipse detalhou mais. Daniel não disse quantos tronos eram, o Apocalipse fala quantos tronos são. 24. Versículo 18. Para que esses tronos foram colocados? Pera lá, olha aqui para mim de novo. Aqui em Daniel, os tronos foram colocados porque ia começar o quê? Um juízo, não é? Está ali, ó. Um juízo. Aqui em Apocalipse, para que os tronos foram colocados? Para que você acha? Vamos lá para o versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam o quê? Julgados. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Alguém entendeu aqui onde eu quero chegar com essa explicação? Qual o objetivo? Apocalipse 11, esses versos, e Daniel capítulo 7 estão falando do mesmo acontecimento na mesma época da história. Estão falando da mesma coisa, com uma diferença. Apocalipse vai acrescentar algo que Daniel não disse. Aí você está se perguntando, eu não vi o santuário aqui ainda. Versículo 19. Lê para a gente, irmão, por gentileza, verso 19. Lê bem alto, deixa eu chegar perto de você, só por causa do microfone aqui. Lê aí para a gente, bem alto. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Ok? Em que compartimento isso tudo aconteceu, irmãos? Não, eu perguntei que compartimento. Qual compartimento? No Santíssimo. Como nós sabemos que foi no Santíssimo? Porque aparece uma arca. Então agora, para facilitar, eu sei que quando a gente lê assim a Bíblia, a nossa mente está tão confusa que às vezes parece difícil entender as coisas da Bíblia.
E aí vem o microscópio de Deus. Quem que é o microscópio de Deus que eu já falei lá? Ellen White. Vamos para o microscópio de Deus agora então. Esse parágrafo aqui eu acho sensacional. Presta muita atenção. Feche seus olhos, vamos orar só mais uma vez, que sempre que chega nessa parte eu peço uma ajuda especial para o Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu preciso que o Teu Espírito, agora nesse momento, atue dentro dessa sala de forma ainda mais plena e poderosa. Esse texto tem gemas preciosas que a minha humanidade não é capaz de aqui apresentar. E por isso eu quero te pedir que nas minhas fraquezas e limitações, que quando a Tua palavra passar pela minha boca, e ela será contaminada, porque eu sou um pecador, mas que ao chegar nos ouvidos dos que estão aqui, que essa palavra chegue purificada pelo Espírito Santo. Nos dê o auxílio necessário para extrair dessa citação o máximo possível, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então olha para cá. O que Ellen White vai dizer aqui é o que a gente leu na Bíblia, agora há pouco. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, presta atenção nesse detalhe, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo. Tenta visualizar a cena. E descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso. Alguém aqui já serviu o exército? Ok, irmão, quando a gente está lá de sobreaviso no exército, dá para a gente ficar tranquilo, assim, descansando, sem se preocupar com nada? Não, não é? O senhor pode até voltar para casa, não pode? Mas tem que ficar atento com o que está acontecendo, não é assim? Lembra de Neemias, quando eles construíram os muros da cidade de Jerusalém, e aí eles sabiam que tinha uma ameaça de ataque iminente. Com uma das mãos eles estavam lá com a pá, com o cal, com o cimento, e com a outra eles tinham o quê? Isso é sobreaviso. Nós não estamos de férias na nossa trajetória de adventista aqui nesse mundo. Nós estamos de sobreaviso. A sua alma está ameaçada a perder-se para sempre, porque o diabo, o que ele mais quer é destruir um adventista do sétimo dia. E eu vou te contar qual é o único segredo para um diabo conseguir desviar você da igreja. Só tem uma maneira, já vou contar para você. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão eles reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, essa é a parte principal do texto, tá? Muita atenção. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. Ele quem? O anjo. Que anjo? O terceiro anjo. Quando o terceiro anjo prega a sua mensagem, ele aponta para o santuário celeste. E a mente de todos os que abraçaram esta mensagem. Que mensagem? Não ouvi? Que mensagem? Vamos fazer um parênteses rápido aqui. Se alguém perguntar para você agora qual é a verdade presente para a nossa época, que mensagem é? A mensagem do terceiro anjo. Esta é a verdade presente. A mensagem mais importante para o tempo em que nós vivemos. E eu já vou explicar para você o que é ela, porque dá a impressão, quando eu leio a mensagem do terceiro anjo, ela é meio assustadora, irmãos. Se alguém adora a besta e a sua imagem, quem quer que receba a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença. Não é assustador? Mas será que é só isso a mensagem do terceiro anjo? Calma lá.
Jesus entra então no Santíssimo, ele manda a mensagem do terceiro anjo, o terceiro anjo aponta para o santuário, e olha que interessante, a mente dos que abraçaram a mensagem, o que significa abraçar a mensagem? Aceitar. Só aceitar? Conhecer, lembra? Viver e pregar. Então a mente de todos esses é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Se ainda não ficou claro, vamos desenhar isso daqui. Bom, diz o texto e a Bíblia que até 1844 Jesus estava no santo. A partir de 1844 o véu do Santíssimo se abre, Jesus sobe numa nuvem. Há uma cena de julgamento preparada lá dentro. Jesus então entra no lugar santíssimo. Diz a Bíblia, e Ellen White, que ele para na frente da arca da aliança. Ao parar na frente da arca, ele pega um pergaminho na mão, e ele entrega o pergaminho para o anjo e diz: anjo, qual anjo era mesmo que eu esqueci? Agora eu fiquei preocupado. Vocês misturaram o primeiro tema com o segundo tema. Anjo Gabriel era o primeiro lá do primeiro tema, né? Agora nós estamos em qual anjo? Terceiro anjo. Tem nada a ver com Gabriel. Então ele pega o pergaminho, coloca na mão do terceiro anjo e diz assim: anjo, voe até o planeta Terra e entregue para os habitantes do mundo a última mensagem de misericórdia. O texto termina dizendo que todas as famílias, todos os indivíduos, jovens, adultos, crianças que creram, viveram e pregaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles entrou junto com Jesus lá dentro do lugar santíssimo. Aí eu te pergunto, qual é a única maneira de um diabo neutralizar um adventista do sétimo dia? Entrando na mente e tirando a sua mente de que lugar? Onde a mente... Não é no santuário. Onde a mente de um adventista deveria estar hoje? No Santíssimo. Não é só no santuário, é no Santíssimo. A única forma de Satanás conseguir neutralizar, destruir um adventista do sétimo dia é tirar a sua mente do lugar santíssimo. Porque ele sabe que lá está a verdade presente. Ele sabe que lá está o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que uma pessoa com a mente no lugar santíssimo, e tem textos da Bíblia que eu passaria a minha vida inteira para entender e não entenderia, e esse é um deles, mas eu creio que isso é uma promessa. Porque o texto diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem crê nisso como uma promessa, diga um amém aqui agora. Amém. Amém. Isso é uma promessa. Deus está dizendo que Ele não só deseja, mas Ele promete pegar a sua mente corrupta. Ah, mas irmão, eu gosto de pornografia. Ah, mas irmão, eu ainda tenho dificuldades com videogame, como eu já fui um dia. Ah, mas irmão, eu ainda não tenho prazer em estudar a Bíblia. Mas se você lutar com Deus em oração, Deus está prometendo que Ele vai pegar a sua mente caída e transformar na mente do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que você ame o que Jesus ama, assistir o que Jesus assistiria, andar com pessoas que Jesus andaria, ou seja, você é ter Jesus como exemplo da sua vida. Isso é ter a mente de Cristo. E a única forma de um adventista hoje ter a mente de Cristo é guardar a sua mente dentro da onde, queridos? Vamos lá de novo, em que lugar? No lugar santíssimo. E vou fazer mais uma pergunta. Qual é a única maneira da nossa mente entrar no lugar santíssimo com Jesus hoje? E como estar ligado com Ele lá dentro do Santíssimo? Vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica. Qual foi a única coisa que Jesus enviou de lá de dentro do Santíssimo que nos conecta com Ele lá no céu? Não foi só a oração. Se fosse só a oração, qualquer um grupo religioso poderia ter a mesma experiência de um adventista. Não. Ok, quem falou aqui? Pode falar de novo. Terceira mensagem angélica. Porque a única coisa que Jesus enviou do Santíssimo, que automaticamente vai nos levar para lá, lembra o que o anjo fez, o terceiro anjo? Quando ele prega a sua mensagem, ele aponta para o santuário e a mente de todos que estão aqui entram lá junto com Jesus. Isso significa que é
a mensagem do terceiro anjo que vai preparar minha mente para entrar com Jesus aonde? No lugar santíssimo. O que seria a mensagem do terceiro anjo? Aí eu precisaria de um mês aqui com vocês, estudando a mensagem do terceiro anjo para explicar. Já vou mostrar um desenho. Você vai ficar com esse desenho na cabeça, vai tirar uma foto e vai dar um jeito de estudar isso lá na sua casa. Mas, olha só como a mensagem do terceiro anjo é a verdade presente. Presta atenção aqui, Ellen White deixa isso bem claro. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 43 e 44. E encontramos-nos agora sob a proclamação de qual? Da terceira. Mas todas as três devem ser proclamadas. Pela pena e pela palavra, devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Alguns chegariam para mim e diriam assim: mas irmão, onde fica o evangelho? Então só tem que pregar a mensagem do terceiro anjo? Eu não tenho que pregar o evangelho? Conselho sobre Saúde, página 554. Esse texto é fenomenal. A terceira mensagem angélica é a mensagem do quê? Para quando? E em caso algum, deve ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária. Em nossas instituições, quando qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, o evangelho não é aí o poder que lidera. Poderia comentar um pouquinho mais, mas vamos ficar por aqui. Vai estudar sobre isso aqui depois. Aqui estão as referências das citações de Ellen White, onde eu construí essa imagem. Ela deixa bem claro que a imagem do terceiro anjo é um corpo. Se os adventistas entenderem isso daqui, nós não teremos mais problemas de liberalismo e nem fanatismo na igreja. Porque, vou citar um exemplo para vocês. Os fanáticos da saúde. Eu sou reformador da saúde, tá? Então eu faço reforma de saúde já há algum tempo. Porém, os fanáticos da saúde só falam de saúde, só pregam sobre saúde. Parece que a mensagem do evangelho é falar de saúde, não leva pecadores a Cristo, não fala sobre Bíblia, teologia, só fala de saúde. Mas a mensagem de saúde ali no corpo, ela é o quê? É o braço direito. Ajuda, um apoio. É importante ou não é importante? Mas Ellen White tem um capítulo inteiro no livro Testemunhos Secretos, volume 2, onde ela diz taxativamente que a mensagem de saúde não deve eclipsar a mensagem do terceiro anjo. E ela diz ainda que a mensagem de saúde não é a mensagem do terceiro anjo, é o braço direito. Aí vão para o liberal. O liberal é assim: não, mas eu não vou para o céu pelo que eu como ou pelo que eu bebo. Então eu não preciso, esse negócio de reforma de saúde é bom, muito legal, mas não é para mim. Como se Deus tivesse perdido tempo revelando essa mensagem durante vários anos para a igreja. Pessoas que, se pudessem, decepavam o corpo, arrancavam o braço e mandavam lá para o quinto dos infernos. Está cheio desse na igreja. Então, os extremos, entendeu? Tem aqueles que só pregam a profecia. É só profecia, é besta, é chifre, é não sei o quê. Fala tanto de besta que vira uma besta até também, né? Tem pessoas que são assim. Agora, por outro lado, tem aqueles que odeiam profecia. Não, esse negócio de profecia é coisa de extremista, coisa de fanático. A gente não precisa pregar profecia, vamos pregar sobre o amor de Jesus. Já viram desses também? Extremismos. A mensagem do terceiro anjo, ela é um todo. Você percebe aqui, lembra do texto que eu li hoje de manhã? Que daí no finalzinho eu li uma citação de Ellen White. Finalzinho não, próximo do final. Onde ela dizia o maior tesouro da verdade, lembra? E aí eu falei que em espanhol dizia a maior soma de verdades. Você entende agora por que é a maior soma de verdade? É isso aí, ó. Deus deu uma mensagem completa para nós. Completa. Aí você lembra que quando Jesus entrou no lugar santíssimo, ele parou, quanto tempo eu tenho? 2 minutos? Um minuto? Vamos fazer um milagre aqui então. Se passar uns 3 minutinhos, tem problema? Uns 3 minutinhos? Tá. Estão com fome, pessoal?
Não, mas é rápido. A gente vai concluir. Jesus parou na frente da arca. Dentro da arca da aliança, tinham quantos elementos dentro da arca? 3 elementos. Quais eram? O maná, a vara de Arão e a lei de Deus. O Janderson falou um pouquinho disso lá hoje, né? Cada elemento desse que estava na arca representa uma parte da mensagem do terceiro anjo que Deus deu de presente para a igreja adventista do sétimo dia. Eu consigo imaginar, lógico que isso é uma conjectura, né? É uma coisa da minha cabeça, eu gosto de vislumbrar essas cenas, ajuda a gravar, ajuda a vislumbrar melhor as revelações do céu, mas eu consigo imaginar, 1844, o anjo vem, ele dá a sua mensagem. 1863, quando a igreja já estava agora muito mais organizada, Deus vem, pega o maná, eu imagino Jesus abrindo a tampa da arca, pegando o maná de lá de dentro, dando para o terceiro anjo, dizendo assim, vai, entrega essa mensagem agora para a minha igreja, que eles estão prontos para receber essa mensagem. Qual é o maná da igreja adventista do sétimo dia? A reforma de saúde. Que ano foi? 1863. Então o braço direito da mensagem do terceiro anjo, mensagem de saúde, 1863, o maná. Passaram-se alguns anos, os adventistas começaram a viver alguns princípios de saúde, aí vem o segundo passo, a vara de Arão, 1872. Na Bíblia, uma vara era usada para quê? Para que eu usava uma vara na Bíblia? Para corrigir? Para disciplinar? Para educar? 1872, Deus deu uma visão para Ellen White, mostrando a ela todos os princípios do que nós chamamos de ciência da verdadeira educação, que por sinal diz ela ser o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. 1872. E a gente hoje valoriza muito o intelecto, muitas vezes, né? Não, o intelecto, porque a pessoa tem que estudar, e tem que estudar sim. Mas quando eu perco a harmonia no desenvolvimento educacional, Ellen White chama isso, sabe do quê? Se eu desenvolvo só o físico, se eu desenvolvo só o intelectual, ou só a parte espiritual e negligencio as outras, se eu sou daquele que gosta só de estudar a Bíblia, mas não gosto de me exercitar, ou não sou uma pessoa que gosta de ter conhecimento de mundo também, de coisas úteis para a vida, sabe do que Ellen White chama isso? Falsa educação. Falsa educação. Eu tenho certeza que ninguém aqui foi mal educado, mas provavelmente todos, se não a maioria dos que estamos aqui, recebemos do que ela chama de falsa educação. 1872. Quem nunca leu o livro Educação, faça um favor para a sua igreja, para a sua vida espiritual, leia esse livro em oração. Muito bom. 1863, o maná. 1872, a vara de Arão, educação. Faltava a última coisa, a lei. Como assim? A última coisa que um adventista aprendeu a compreender foi a lei? Pior que foi, irmãos. Sabe por quê? Tem um texto de Ellen White que ela fala que, isso em 1888, ela diz assim, os adventistas do sétimo dia falam tanto sobre a lei, que chegaram a ficar tão secos como os montes de Gilboa, que não recebiam a chuva e nem o orvalho durante vários anos. O nosso povo era legalista. Os pastores voltavam de debate com os evangélicos e eles batiam no peito dizendo, nós somos bons, ninguém é capaz de nos vencer. Até que em 1888, numa assembleia em Minneapolis, Estados Unidos, Minnesota, 2 jovens chamados Wagner e Jones apresentam para a igreja a mensagem de justificação pela fé. Uma harmonia entre lei e graça, fé e obras. E agora, queridos, o que acontece? Você tem a mensagem completa. Só que tem o segredo dessa mensagem. Alguém aqui é pregador? Ou pregadora? Então vou dizer algo para você. Frase de Calvino, eu acho ela sensacional. Ele disse assim, se você está preparando uma mensagem e ainda não encontrou Cristo no seu sermão, isso significa que a sua mensagem ainda não está pronta. Sabe por quê? Porque eu só prego profecia, eu só falo de saúde, eu só ensino educação, eu só prego sobre o Evangelho com um objetivo: levar pecadores arrependidos para serem salvos aos pés do Senhor Jesus Cristo.
se a minha mensagem não faz isso, se o centro da minha vida não é Cristo, isso significa que eu estou pregando uma mensagem doentia, equivocada e desequilibrada, porque Cristo é o cabeça da mensagem. E aí eu me pergunto, Senhor, se a gente tem tudo isso daí, por que o Senhor ainda não veio, portanto? E aí a gente termina o nosso estudo com essa frase de Ellen White. Grande conflito, capítulo 26. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Qual era a condição? Se o povo tivesse recebido que mensagem? O céu ainda está esperando que nós, como povo, infelizmente não será a igreja toda, porque Ellen White disse certa vez, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 16, esperai ver a igreja toda reavivada, tal tempo nunca há de vir. Infelizmente não são todos que vão aceitar essa mensagem, mas é um fato que o Senhor está esperando, que a gente abrace a nossa identidade, cumpra a nossa missão, e eu tenho certeza que quando isso acontecer, o céu será pequeno para sustentar as hostes de anjos que virão tocando trombetas retumbantes, anunciando que Jesus voltou para arrebatar o seu povo. Só falta isso, queridos. Resgatar a nossa identidade e a nossa missão. E esse projeto tensiona esse objetivo. Você foi convidado para fazer parte disso, e agora eu não posso terminar sem fazer só uma advertência para você. Tenha muito cuidado como você vai levar o que você está absorvendo aqui para a sua igreja. Muito cuidado. Não seja agressivo, não seja orgulhoso. Entenda que eles não tiveram primeira oportunidade que você está tendo de ouvir o que você está ouvindo aqui. Trabalhe com amor, com mansidão. Não busque o púlpito da sua igreja. Não busque ser o centro da atenção da sua igreja. Seja humilde e espere que Deus, se Ele quiser, dará a oportunidade de você testemunhar na igreja onde você está. Portanto, não jogue fora a oportunidade que Deus nos deu aqui. Ela é divina, talvez seja única. Nós precisamos, assim, com muito carinho, cuidar dela e agir com prudência e sabedoria para ser não uma maldição na nossa igreja, queridos, mas uma bênção. Sabe, na minha igreja, tem pessoas lá que não vivem o que eu vivo, óbvio, mas eu me relaciono bem com todos. Eu sou ancião da minha igreja, o Rubem também é ancião lá da igreja dele, e a gente crê no que nós estamos apresentando para vocês, e temos pessoas que têm crise de identidade na nossa igreja, normal, só que haja com sabedoria, peça muita orientação para Deus, não coloque os pés pelas mãos, ore ao Senhor, e o principal, volto a repetir, deixe que Ele abra os caminhos para você testemunhar, não force nada, absolutamente nada. Eu tenho certeza que quando chegar a sua hora, Deus lhe dará a oportunidade. Amém? Vamos orar? Querido Pai, Deus eterno, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor, porque estivemos aqui estudando a Tua Palavra, e o meu coração ele vibra por saber qual é a missão sagrada que o Senhor nos confiou, vibra ao saber que nós fazemos parte hoje, não de uma dentre tantas outras igrejas do nosso planeta, mas daquela igreja cujo cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio, Senhor! Isso é uma responsabilidade que muitos não têm usado com sabedoria, estão agindo com fanatismos, tanto para o lado do liberalismo quanto do legalismo. E eu quero pedir encarecidamente ao Senhor que o Senhor nos liberte dessa maldição, Pai. A Tua serva diz que quando o diabo ele não consegue prender uma pessoa no frio formalismo,
ele empurra no fogo, para o fogo do fanatismo. E eu te peço que o Senhor nos conserve sobre a plataforma da verdade que está em Cristo Jesus, nem para a direita e nem para a esquerda. Que o Senhor nos ajude a viver a verdade presente em sua totalidade, de maneira equilibrada, de forma plena e de maneira ainda mais especial. Não deixe, Pai querido, que o diabo tire a nossa mente do lugar santíssimo. Que pela fé o Senhor nos ajude a viver, a conhecer e a pregar a mensagem do terceiro anjo, transformando a nossa mente caída na mente do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a nossa oração. Nos batiza com o Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus.